Olá, bem-vindos! O vídeo de hoje talvez inicie uma nova série de vídeos que eu vou chamar de O Cabalista Responde. Nesses vídeos a gente vai tentar olhar alguns aspectos, não do ponto de vista muito cabalístico, mas do ponto de vista judaico, do ponto de vista até ortodoxo e legalista, do ponto de vista da lei. Claro que a gente vai acabar esbarrando em Kabbalah, que é a minha grande área de atuação, mas eu também tenho formação, estou me formando para rabino, né? Não sei se vocês sabem. Então também tenho esse viés que eu consigo abordar e é isso que eu queria fazer nessa série de vídeos. Bom, no vídeo de hoje eu queria abordar uma questão que muita gente cita e menciona, que é a questão da astrologia frente à Torá. Eu postei um texto há um tempo atrás e algumas pessoas eu vi no comentário que falaram assim: a Torá abomina o Mazal. Né? Mazal sendo aí uma palavra para se referir a signos, constelações, astrologia. E eu queria analisar a veracidade ou não dessa informação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a astrologia realmente é uma coisa muito presente na nossa vida, mais do que a gente imagina, e talvez como vai ficar evidente nesse vídeo. Quando a gente fala de cabalistas, eles tinham uma relação muito íntima com a astrologia. Então a gente pode citar livros como Sefer Yetzirah, livros dos chamados Gaonim, quase todos os Rishonim, os primeiros sábios do judaísmo, o Ramak, que é o Moshe Cordoveiro, né? O Arizal, o Isaac Luria falava bastante de astrologia, na verdade por meio do Raim Vital, né? Que é por onde chegaram os textos dele, e o Midrash fala também muito sobre astrologia. A gente vai ver algumas passagens, né? O Midrash, por exemplo, diz uma coisa muito interessante, que as primeiras gerações, antes do dilúvio, que viviam 700, 800, 900 anos, elas só viviam tão longe assim, né, tinham uma idade tão avançada assim, para poder observar os movimentos celestiais, observar o movimento dos planetas e começar a tirar conclusões. Ou seja, como se Deus fizesse as pessoas viverem mais para elas aprenderem a ciência da astrologia. Bom, uma das figuras dentro do judaísmo que mexe muito com a astrologia é o Ibn Ezra, né, Avraham Ibn Ezra. E então vários dos comentários dele à Torá, aos Salmos, aos livros do Tanakh em geral, ele vê como uma alusão à astrologia. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Segundo Ibn Ezra, vamos abrir aqui nosso programa de Bíblia, eu uso o Bibleworks, tem uma passagem dos Salmos, vamos por aqui, Salmos 19, 2 até 5, que ele fala, claramente aqui o rei Davi está falando de astrologia, né? Vamos ver o que diz o rei Davi, 19:2. Então, Hashamay Mesaprim Kvod El, Umaasei Yadav Magid Harakia. Na tradução do Almeida, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No versículo 3 a gente teria Yom Leyom Yavia Omer, né? Um dia faz a declaração para o outro dia, os dias conversam entre si, Velaila Lelaila Yehaveh Dat. E uma noite revela conhecimento para outra noite. Se você olhar uma noite, o céu de uma noite, você tem conhecimento da outra. Versículo 4. Ein omer vem devarim, bli nishma kolam. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Aí falando de Deus, né? Sempre que alguma coisa fala no mundo, sempre que alguém se expressa no mundo, está expressando a voz de Deus. Bechola aretz yatsa kavam, uviktse tevel, Mileichem Lashemesh Sam Ohel Bahem. A sua linha, a linha dos planetas, né, se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Eu não vou analisar profundamente aqui, né, mas o Ibn Ezra fala claramente, o rei Davi falando de astrologia. Como os céus, interessante é o versículo 2, né, em especial, os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, uma das funções do céu seria você ver como Deus é grande, você estudar os céus, olhar os céus e perceber isso. Bom, é sabido que até recentemente, sei lá, antes da Era Moderna, vamos por 1800, astronomia e astrologia andavam muito juntos, não tinha muita diferença das duas, né? As duas chegavam a ser sinônimos. Quando a gente fala de Midrash, de Talmud, por exemplo, livros milenares escritos ali por volta do século I, certamente você tem a referência às duas coisas, né? Então você tem, às vezes, eles falando de aspectos, vamos dizer, físicos dos planetas, estudos que hoje a gente chamaria de astronômicos, e às vezes estudos astrológicos. Tá?
A gente tem um exemplo muito interessante que eu vou trazer para vocês na porção de Bo da Torá, e o Rashi faz um comentário. Eu queria analisar com vocês. Então olha só que interessante. Vamos abrir aqui o nosso responsa. Na Parashá de Bo, vamos lá, aqui. Parashá de Bo, capítulo 10. Deixa eu pôr o texto relacionado. Então aqui, o versículo está em Êxodos 10. Bom, deixa eu pôr em português, né? Mais fácil. Mas deixa eu ler aqui primeiro. Êxodo 10, 10. Vayomer elechem yehi ken Hashem imachem kasher eshalach etchem ve'et tapechem reu kira'a neget pneichem. O que significa isso? Vamos voltar para cá. Desculpa se eu ficar pulando janelas, é que infelizmente os textos não têm muita tradução, né? Eu tenho que ficar pondo do melhor jeito para vocês verem. Então, aqui, Êxodos 10, 10 diz o seguinte. Então ele lhes disse, seja assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Isso aqui é o faraó falando para o povo de Israel quando eles estão prestes a sair do Egito. O faraó fala, cuidado que existe um mal diante da sua face. O Urashi, né, famoso comentarista que está aqui embaixo, vem comentar esse versículo aqui e fala o seguinte, essa frase, vejam que há mal diante de vocês, ketargumô, significa exatamente isso. O que isso quer dizer? O Urashi explica. Existe um Midrash Agadá chamado, eu ouvi um Midrash, Kohav Echad Yesh Sheshmo Ra'a. Existe um planeta chamado Mal, Ra'a. Existe uma estrela, um planeta, um corpo celestial chamado Mal. O que o faraó está falando para eles, Amar Lahaim Paró, Roe Ani Beitstagnenut, eu estou vendo na astrologia, Beitstagnenut é o termo do Talmud para esse conhecimento, Roe Ani Beitstagnenut Sheli Oto Kohav Ole Likratchem Bamidbar. O faraó está dizendo para o povo, eu estou vendo na minha astrologia que esse planeta chamado Ra'a, chamado Mal, está ascendendo e vai encontrar vocês no meio do deserto. Ou seja, se vocês saírem agora, é um mau sinal. Ou seja, o Rashi interpreta uma passagem da Torá como, né, a astrologia sendo usada, o faraó dando uma dica astrológica para o povo de Israel. Bom, para quem conhece também um pouquinho de Zohar, existem inúmeras referências à astrologia no Zohar. Eu separei uma passagem da própria porção de Bo, que eu queria mostrar para vocês, na página 42a do Zohar. Vamos ver aqui, ele já está aqui separadinho. Zohar, né, volume 2, tratando do Êxodos, Parashá Bo, começando na página 32, esse trecho, mas nós vamos ler a página 42a. Então, a página 42a do Zohar diz, resumidamente, né, o seguinte. Vesamakel dihu yetzerará, Samakel, que é o mau instinto, Zevezer Shofto, reina a um e outro, governa, né, a um e a outro. Delechol barnesh deit beia arba yesodin, arba malachim nadchin em meia. Todo ser humano que tem 4 elementos, água, terra, ar, fogo, tem 4 anjos que vão com ele, certo? Meyemina, ve'arba mismola, 4 à direita e 4 à esquerda. Arba e Meyemina, os 4 à direita são Michael, Gabriel, Rafael e Nuriel. Michael, Gabriel, Rafael e Nuriel. Ve'arba mismolan, e os 4 da esquerda são anjos negativos, Avon, Mashrit, Af, Vechama. São anjos como destruição, raiva, ira, né? Nomes desse tipo. Não são anjos que a gente conhece como os mais normais, né? Gabriel, Michael e coisas desse tipo. Aí o Zohar continua e diz o seguinte. Misitra de Gufa, Metat, do lado do corpo, o anjo chamado Metat, e o final Ron, na Hitaleia Miyemina, fica regendo do lado direito, Vesamaker Mismola, e o Samaker do lado esquerdo, Veleit Barnesh, Deleit Beia, Arba e Yesodin. E não existe ser humano no mundo que não tenha esses 4 elementos. Bom, se vocês conhecem um pouco de textos medievais ou clássicos, você aqui parece estar lendo Aristóteles, né? Ou você parece estar lendo Ptolomeu, falando dos 4 elementos. Não, não é. É sábio do Talmud, sábio do Zohar, né? O Rabbi Shimon Bar Yochai, um sábio do judaísmo falando esse tipo de coisa. Então, não há ser humano que não tenha em si 4 elementos. Aval, Kefum, Yesodá, Deakdim, Beia, Achim, Atchilin, Alin, Bearba. Mas o que varia? Depende do elemento que
é mais fundamental numa pessoa, a pessoa vai ser diferente. Então ele está falando assim, depende do elemento que você tem, ar, água, fogo, terra, em predominância, vai ser diferente. Né? Então ele fala o seguinte, olha só, e mazal, a palavra mazal que o pessoal adora citar. Se o mazal deileia, do homem, dessa pessoa, Arié, for leão, aqui ele não está falando da constelação de leão, tá? Ele está fazendo uma referência a Ezequiel. Mas mesmo assim, se a constelação dele for leão, Akdim, quem vem primeiro é Michael, Veavatreia Gabriel, depois Gabriel, Veavatreia Nuriel, depois Nuriel, Veavatreia Rafael, e depois Rafael. Veimas Aleia Shor, e se o signo dele for touro, Akdim Gabriel, vem Gabriel, Veavatreia Michael, Veavatreia Nuriel, Veavatreia Rafael, depois Michael, depois Nuriel, depois Rafael. Né? Vi Imazaleia Nesher, e se o signo dele for águia, como eu estou falando, ele não está falando das constelações, tá? Ele está falando das 4 criaturas de Ezequiel. Então pode ser o touro, a águia, né? O leão e depois o homem. Então eu não vou ler o texto inteiro, mas você vê o Zohar discutindo que as pessoas têm constelações, elas podem, aqui ele está falando de 4 constelações ligadas aos 4 elementos, e de acordo com esses elementos, os anjos que vão regendo a vida dessa pessoa são diferentes. Né? Você tem então assim pessoas sendo regidas por influências diferentes, isso é muito astrológico. Tá? Bom, uma passagem que eu acho extremamente interessante está no Talmud, que eu vou mostrar para vocês, página Shabbat, do Tratado de Shabbat, as páginas 156a e 156b. Vamos ver o que se diz aqui. Deixa eu só me achar, porque eu separei vários textos. Está aqui. Bavli, Talmud Babilônico, 156a, 156b. Então, vamos dar uma lidinha aqui, o que os sábios estão falando nesse trechinho do Talmud. Né? Rabi Yossi Berabi Yudá Hi. A página 156a começa falando do Rabi Yossi pelo Rabi Yudá. Essa parte não é tão interessante, a gente pode pular um pouquinho mais para frente. Aqui. A parte que eu quero mostrar para vocês diz assim, Active, não é esse. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Não, era aqui mesmo. Ktiv e Fankseia de Rabi Yoshua ben Levi. Está escrito no caderno de anotações do Rabi Yoshua ben Levi. Né? Supostamente um livro que se perdeu do Rabi Yoshua ben Levi. Haim de Behad Beshavah. Quem nasceu no primeiro dia da semana, Yehi Gever, Velohada Beia, será uma pessoa, será homem, né? Gever seria homem, másculo, talvez, sem nada em si. A gente não sabe o que isso quer dizer, né? Mas o Talmud pergunta, Mai Velohada Beia, o que significa não vai ter nada em si? Né? Eleima Velohada Letivot, será que a gente deve dizer que não vai ter nada a favor dele? Né? Essa pessoa não vai ter nenhuma virtude. Ve'amar Ravashi, aí o Ravashi vem e responde, Ana Behad Bishva Hu-i. Eu nasci no primeiro dia da semana. Né? Então, eu sei o que isso quer dizer, o Ravashi falou, eu vou contar para vocês. Ela Lauhada Lebishô. Então, deve ser algum vício, ele fala. Quando a pessoa nasce no primeiro dia da semana, ela vai ter algum vício, alguma coisa ruim para si. Ve'amar Ravashi, e aí o Ravashi diz, Ana Vedimi bar Kakusta, é um sábio, eu e o Ravdimi bar Kakusta, Havim Behad Beshava. Nós dois nascemos no primeiro dia da semana. Né? Ana Melech, Vehu Hureish Ganvei. Eu sou um rei e ele é líder de ladrões. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui porque ele está falando isso, mas né, ele está falando, olha, nós dois nascemos no mesmo dia da semana e somos duas pessoas totalmente diferentes. Então tem algum problema. Ela, Ihulei Letivô, Ihulei Levishô. O que significa nascer no primeiro dia da semana é que a pessoa vai ser ou completamente virtuosa ou completamente perversa. Né? Ou seja, ou ela vai ser um rei, ou ela vai ser o rei dos ladrões. Né? Ela vai ser o lado mau. Maitama, por que motivo? Né? De onde que você tirou isso? Deivru Beia Orve Rocha, porque no primeiro dia da criação foram criados luz e escuridão. Então, me diga, o que é isso que os sábios estão fazendo aqui no Talmud? Discutindo astrologia. Se eu nasci no domingo, eu vou ser assim. Se eu nasci no primeiro dia da semana, eu vou ser assim.
De novo, veja, não estou falando de um astrólogo, não estou falando de livro de astrologia, estou falando dos sábios do judaísmo discutindo. Vamos adiante, esse texto é muito interessante. Apesar de ser um pouco longo, vale a pena a gente ver mais coisas. Aí, Mandevatrei Beshava, quem nasceu no segundo dia da semana, Yehi Gever Ragzan. Quem nasceu no segundo dia da semana vai ser uma pessoa mais nervosinha, né? Vai ser uma pessoa um pouco mais irritadiça. Essa é a ideia. Maitama, por que motivo? Mishum de Afligo, Beia Maia, porque nesse dia as águas foram separadas. Certo? Haiman de Vatlata Beshava, quem nasceu no terceiro dia da semana, Yehi Gever Atir, quem nasceu na terça-feira, segundo o Talmud, vai ser uma pessoa rica. Atir, Vezanai e Yehe. E não muito casta, né? Meio, como a gente falaria, luxuriosa, talvez, né? Não vai ter muita castidade. Maitama, Mishum Devrubeia Asavim. Por quê? Porque nesse dia foram criadas as ervas do campo. Certo? Depois, Haiman de Avrava Beshava, de Arba Beshava, quem nasceu no quarto dia da semana, e Gever Hachim Venachir. Vai ser uma pessoa esperta e de boa memória, né? Ágil, arguta. Maitama, por que motivo? Mishum Deitlubeia Meurot, porque nesse dia foram criadas luzes, os luminares, sol e lua, então essa pessoa vai ter uma cabeça boa. Haimin de Berramesha Beshava, quem nasceu no quinto dia da semana, e Higever Gomel Hassadim, será uma pessoa que fará bondades, uma pessoa que gosta de fazer o bem. Maitama, por que motivo? Mishum Deivreibeia Dagim Veofot, porque nesse dia foram criados os peixes e as aves. Então, como eu falei, eu não estou entrando em detalhes no Talmud, né? Qual é a relação de peixe e ave com bondade, a gente poderia fazer isso, mas não é motivo para esse vídeo, eu só quero mostrar como os sábios estão discutindo astrologia aqui, né? Haimin de Bamalei Shavta, aquele que nasceu na véspera do Shabat, né? Yehi Gever Hazran, vai ser uma pessoa, um homem, Hazran, que procura, que vai atrás de coisas, né? Talvez assim uma pessoa com muitos desejos, a gente pode entender assim. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, o Rav Nachman Bar Yitzhak diz, Hazran be mitzvot, vai procurar mitzvot, vai procurar mandamentos da Torá para cumprir, né? Ele não vai procurar qualquer coisa. Haim de Shavta Yihi, aquele que nasceu no Shabat, ou seja, não na sexta, que é véspera, no Shabat, no sábado, Beshavta Yamut, no Shabat morrerá. Segundo o Talmud, quem nasce no sábado, morre no sábado. Okay? Al de Achilu Alohei Yom Araba de Shavta. Porque o grande dia do Shabat foi desecrado por causa da pessoa. Né? A pessoa violou o Shabat para ter que nascer, a mãe teve que fazer o trabalho de parto, tal. Então, essa pessoa depois vai ser punida com a morte, ela vai morrer no Shabat. Essa é a ideia do Talmud. Tá? E aí ainda o Rava Bar Rav Shila completa, né? Vekadisha Rava Itkarei. E essa pessoa será uma pessoa santa, né? Kadisha. E grande, uma pessoa grande e santa. Amar lehu Rabi Hanina, o Rabi Hanina disse para ele, Puku Amruleia levar lioyai. Rabi Hanina disse para eles, para os seus discípulos. Deixa eu só ver o nome, eu acho que eu falei errado, Rabi Levi, talvez. Puku Amruleia levar Levi. Ele falou para os discípulos, vai lá fora, né, sai, e vai lá falar com os filhos de Levi. Digam o que para eles? Lo Mazal Yom Gorem. O Mazal, a constelação, a sorte, a astrologia, não é definida pelo dia. Ele está discordando com esses sábios. Não depende se você nasceu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Ela Mazal Sha'agorem. O que define é a hora. Ou seja, o Rava Bar Rav Shila fala o seguinte, olha, não é bem isso, é a hora que vai definir, tá? De acordo com a personalidade. Hai mande behama yehigever zivatan. Então, se uma pessoa nasceu sob auspícios do Sol, sob a constelação do Sol, ela vai ser distinta, uma pessoa distinta. Yehiahil medileia, ustei medileia. Ela vai comer e beber da sua própria comida, ou seja, ela vai conseguir ela mesma ter a sua comida e a sua bebida. Verazul higaleim. E os seus segredos vão ser revelados. Ela não vai ter segredos, né, entre as pessoas. Ela é um livro aberto. Im ganiv lamatzlach.
Se ela for, por exemplo, um ladrão, não vai ter sucesso, ela vai ser pega. É uma pessoa que não consegue fazer coisas ruins. Tá? Haimin de Bekohav Noga, quem nasceu sobre o planeta Vênus, Yehi Geveratir Vezanai. É mais ou menos o que falou lá em cima. Né? Vai ser uma pessoa rica e um pouco luxuriosa, não muito casta. Maitama Mishum Deitlid Beia Nura. Por que isso acontece, segundo ele? Porque nesse dia a pessoa nasce com um fogo dentro de si. A pessoa tem algo de fogo, então ela vai ser esse tipo de energia. Haimin de Bekohav Yehigever Nahev Rahim. Depois ele fala, aquele que nasce sobre Kohav, que é Mercúrio, significa estrela em hebraico, mas no hebraico antigo é Mercúrio. Yehigavir Nahev Rahim vai ser de boa cabeça, de boa memória. Né? Mishum de Cifra de Hamau. Por quê? Porque Mercúrio é o escriba do Sol. Ele fala assim, interessante. Né? Decifra de Rama. É como se o Mercúrio fosse o escrivão do Sol. Haim de Levana, quem nasceu na Lua, quem nasce com influência da Lua. Yehi Gever Savil Marin, vai ser uma pessoa que vai sofrer o mal. Vai passar coisas ruins na vida. Banai Satir é uma pessoa que vai construir e demolir, não sei o que eles querem dizer com isso. Satir ve Banai, demolir e construir. Construir e demolir, demolir e construir. Ahir de Lodileia vai comer coisas que não é dele, tá? Provavelmente quer dizer que ele vai depender de alguém, né, para o seu sustento. Ustei de Lodileia, e beber coisas que não são dele. Verazeihu Ksein, e os seus segredos vão ser ocultos, diferente do sol, né? Essa pessoa consegue manter segredo, segundo os sábios do Talmud. Imganav, se for um ladrão, Matzler, vai ter sucesso. Essa pessoa, se quiser ser malandro e fazer coisas ruins, vai conseguir certo. Haimin de Beshaptai, quem nasce sobre Saturno, Yehe Gever Machshevateia Batlin. Olha que interessante. Quem nasce sobre Saturno vai ser uma pessoa com planos frustrados. Tudo que essa pessoa pensa e planeja, Batlin, é anulado, não dá certo. Veit de Amrei. Então é difícil, né? Nascer sobre Saturno já não é muito bom aqui. Veit de Amrei. E alguns dizem, Kol de Machshavina Leia Batlin. Tem outros que falam assim, não é isso, não é que os planos da pessoa vão ser frustrados, quer dizer que se alguém pensar contra aquela pessoa, vai ser frustrado. Ou seja, como se o Saturnino tivesse uma proteção especial. Se você pensar mal de alguém que nasceu em Saturno, quiser fazer algo de mal, planejar o mal, esse plano que vai ser frustrado. Essa é uma segunda opinião que parecia vigente na época do Talmud. Aimin de Tzedek, aquele que nasceu sobre Tzedek, sobre Júpiter, e Egever Tzadkan. Vai ser uma pessoa justa. Né? Tzedek é o nome do planeta Júpiter, está ligado a Tzedakah, Tzadik, e aí fala a pessoa vai ser Tzadkan, vai ser uma pessoa que faz o bem, faz o certo. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, o Rav Nachman Bar Yitzhak, Vetzadkan Bamitzvot, e ele vai ser justo nas boas ações, né? Não para coisas negativas. Haimin de Bemadim, quem nasceu sobre Marte, Yehigever Ashid Dema. Quem nasce sobre Marte vai ser um derramador de sangue. Ashid Dema, ou Ashid Dama, vai derramar sangue. Amar Ravashi, o Ravashi disse, Iumna, Igandva, Itivra e Mohela. Ele fala, tem várias opções. Pode ser um cirurgião, Iumna. Igandva pode ser um ladrão que, né, derrama sangue para assaltar. Itivra pode ser um açougueiro, um cara que trabalha na cozinha, também está derramando sangue. E Mohela pode ser um circuncisador. Ou seja, não importa o que, ele vai derramar sangue, não sei de que modo. Amarava, e Uraba acaba esse trechinho dizendo, Ana Bemalim Havai, eu nasci sobre Marte, Uraba fala, eu nasci na hora de Marte. Né? Amarai Abaye Marnami Anish Vekatil. E Uraba disse, eu nasci então sobre Marte. E o Abaye disse, você também vai então fazer algum derramamento de sangue em algum momento da sua vida. Em algum momento você vai punir alguém, vai machucar alguém, vai derramar sangue. Então, eu trouxe só um trechinho do Talmud para vocês verem, mas você pode continuar lendo a página 156a e b, os sábios falando um monte de astrologia. Por exemplo, falando que a questão de ter filhos, duração da vida, sucesso financeiro depende das estrelas, depende da constelação. Que tem algumas pessoas que têm as constelações que as protegem, outras que não as protegem. Né? Os sábios às vezes discutem, um certo mês tem uma constelação boa, um certo mês tem uma mais ruim, tipo Adar, Yav, né? Eles analisam eclipses e falam que se um eclipse é visto no céu, você pode entender que vai ter problema. Tá?
Uma história muito interessante, que geralmente é citada, o próprio Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva do Talmud, ele entendia como um mandamento negativo, né, que você não pode fazer adivinhações, que você não pode mexer com astrologia. Agora, curiosamente, ele mesmo se envolve num episódio de astrologia. Eu queria mostrar para vocês aqui. Então, na página seguinte do Talmud, ainda estamos 156, só que não há parte B, existe uma historinha contando uma coisa que aconteceu com o Rabi Akiva, né, que não acreditava em astrologia, ou pelo menos falava que não se podia ler astrologia, mas ele viveu um episódio. Vamos ver aqui como é que a Torá, como é que o Talmud conta isso pra gente. De Rabi Akiva Havaya Leia Barta. O Rabi Akiva tinha uma filha. Amrei Leia Kaldai. Os caldeus falaram para ela. Os caldeus no Talmud são os astrólogos por excelência, né? Durante muito tempo os caldeus eram os astrólogos. O Talmud chama astrólogos de caldeus. E os caldeus disseram para essa filha: Hau Yoma Deaila Levai Ganva Treikla Riveia Vemita. No dia que essa mulher entrar no palio nupcial, o dia que essa mulher for casar, né, uma cobra vai morder ela e ela vai morrer. Ou seja, ela vai morrer no dia do casamento por uma picada de cobra. Rudeiga e Malta Tova. Bom, o Rabi Akiva ficou muito aterrorizado ao ouvir isso. Ou seja, de novo, vamos lá. Não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando do Rabi Akiva, grande sábio da Torá, com uma fé enorme em Deus, a gente pode imaginar, e fica assustado com um dito dos astrólogos, dos caldeus. Né? Hau Yoma Shekarta Lemechan Vata Detseita Beguda. Bom, naquele dia, no dia do casamento, chegou o dia do casamento da filha, ele pegou uma brocha, pegou um instrumento, tá, Detseita Beguda, e Tarmei Tiv Beineia de Raiveia, e colocou ela colocou um instrumento e pôs na parede. Aqui os sábios explicam que provavelmente ela foi tirar, por exemplo, um grampo do cabelo, foi tirar alguma coisa que segura o cabelo, e por algum motivo pôs na parede atrás dela, assim, né, na hora de dormir, no dia do casamento. E aí quando ela fez isso, ela furou exatamente o olho de uma serpente. O espeto foi direto no olho de uma serpente. Letzafra, Kika, Shakalala. Quando ela acordou na manhã seguinte, né, o Rabi Akiva falou: ué, pera, tem alguma coisa errada. Os astrólogos falaram que você ia morrer. Eu não te falei nada para não te assustar, mas eu agora acordo, vejo que você está bem. Alguma coisa deve ter acontecido, né? Então, quando ela levantou e saiu, o Rabi Akiva veio falar com ela. Havakasarir vetei raiveia veitra. Ele pergunta assim: o que você fez? Me conta o que aconteceu de noite, né? Mais ou menos isso que o Rabi Akiva fala. Bom, aí Amar lá avua, Mayavta, o que você fez? Amraleia, ela respondeu: Vafneia ata ania, Kara avava. Ontem à noite veio um pobre na nossa porta, ela respondeu. Vehavá treidei kulei arma beseudata. Todo mundo estava preocupado com a festa, estava envolvido no banquete, né? Estava curtindo a festa. Veleicha dei chamaia. E ninguém deu atenção àquele pobre. Kaimna, então eu me levantei, Shakarti leristanai, de arriveitlei, e peguei uma porção do que eu tinha de comida para dar para ele. Yahavteia niheileia. Eu saí um pouco da festa e dei comida para ele. Amar lá, o Rabi Akiva, então o pai dela, falou para ela: mitzvah avalit. Você fez uma boa ação. Você fez uma mitzvah, certo? Nafak Rabi Akiva Vedarash. Então, o Rabi Akiva, a partir desse episódio, começou a ensinar, começou a expor em público, Darash, né, o seguinte: o Rabi Akiva, desse dia em diante, começou a ensinar que a caridade te salva, né, da morte. E não só da morte acidental, como você poderia achar, da morte que está programada mesmo, da morte natural, que você tinha que morrer. Certo? Ou seja, veja que o Rabi Akiva aprende de um evento astrológico, ouve o evento astrológico e fica com medo pela filha dele, né? E desse evento depois ele até tira uma lição. Ele parece muito consciente de que a astrologia funciona. Ele fica apreensivo e fica surpreso na manhã seguinte quando ele vê a filha dele levantar sem ter acontecido nada.
Aí ele só percebe que o que aconteceu? Uma boa ação da filha anulou o efeito astrológico que tinha sido previsto para ela. Né? Caso contrário, aquela cobra teria picado ela. Bom, se a gente também sair um pouquinho do ramo do Midrash e do Talmud, a gente sabe a nossa cultura hebraica, a língua hebraica até sugere que a astrologia é muito usada. Né? Uma frase que muita gente já ouviu falar, o que a gente diz para uma pessoa quando a gente quer desejar o bem? Mazal Tov. O que significa Mazal Tov? Um bom Mazal, um bom signo, uma boa constelação, uma boa astrologia. Eu estou literalmente tentando passar para a pessoa uma boa energia, astrologicamente falando. Eu quero falar para ela, olha, tomara que você tenha bons auspícios, que seja uma energia astrológica favorável. Então, a gente tem vários livros, inclusive de leis, inclusive o Shulchan Aruch, né, o Código de Lei Judaico, o cúmulo da ortodoxia, digamos assim, fazendo ou passando leis baseadas em astrologia. Eu queria mostrar isso para vocês. Então, olha só, aqui a gente tem Shulchan Aruch, Yoredeah, as leis sobre magia e feitiçaria, o sinal 179, artigo B. Olha só o que diz Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch. Nahagu she'en matchilin beveit uvedalet. Existe um costume de não começar nada na segunda-feira ou na quarta-feira. Ve'en nosim nashim ela bemilui alvaná. E não se casa, não se faz casamentos, a não ser na lua cheia ou na lua crescente. Ou seja, um código de lei ortodoxo religioso falando claramente. Tem algumas coisas que a gente não faz na segunda ou na quarta, a gente prefere casar em dias de lua crescente, né? Porque você tem aí uma influência astrológica claramente mais favorável. Ele não fala da influência astrológica, mas é obviamente isso que está acontecendo. E as notas do Shulchan Aruch, o que se chama Hagá, continua e diz o seguinte: também é costume começar um estudo no Rosh Chodesh, no início do mês, que é a Falpishein Rush Yesh Siman. Que, embora isso não seja uma feitiçaria, ele fala, né, tem um sinal bom, Siman Tov. É bom fazer isso, então não é a feitiçaria. O Shulchan Aruch está falando, não precisa se preocupar, você pode começar a usar esse tipo de coisa. Tá? Bom, e aí, olha só também o que o Hagá diz, Bemash Adam Yodea Shehu Keneged Amazal, quando a pessoa sabe que ele está fazendo alguma coisa contrária ao momento, contrária à constelação, contrária à influência planetária, Lo Yaseh Velo Yasmoch Halanes. Ele não deve fazer e confiar no milagre. Né, no sentido assim, olha, eu sei que, sei lá, quarta-feira é um dia ruim para começar alguma coisa. Eu não devo começar algo na quarta e falar assim, Deus vai me ajudar. Eu sei que um milagre vai acontecer para mim. Segundo o Shulchan Aruch, eu sou proibido de fazer isso. Ok? Então, eu não posso ir, segundo o Shulchan Aruch, procurar essa informação. Ir lá perguntar que dia é bom e que dia é ruim. Mas se eu já sei que o dia é bom ou ruim por algum motivo, por exemplo, alguém me contou, um astrólogo falou e eu ouvi, ou eu li aqui o próprio Shulchan Aruch, e sei que segunda e quarta é ruim, eu não posso ir contra isso, tá? Me confiando que Deus vai me ajudar ou que um milagre vai acontecer para mim. Tá? Vou dar um outro exemplo no Shulchan Aruch, né? Ora Chaim, outra parte do Shulchan Aruch, falando das leis de Shabbat, veja só, sinal 271, artigo 1. O Shulchan Aruch diz o seguinte, que quando a pessoa chegar em casa, né, no Shabbat, sexta-noite, e maher lechol miad. Ela tem que rapidamente comer, ela não pode ficar enrolando, demorando. Chegou em casa, tem que comer. Muito bem, você olha isso aqui, né? Não parece nada demais. Aí a gente vai pegar um comentário que se chama Magen Avraham, né? Narrando, explicando aqui o porquê. E o Magen Avraham diz o seguinte, lechol miad. Por que a pessoa tem que comer na hora? Ainu lekadesh. Comer significa fazer o kiddush, ele explica. A primeira coisa, não significa que precisa comer, precisa fazer o kiddush, né? Logo assim que chegar. Para lembrar do Shabbat assim que ele entra. Ok? Vekatuv betikunei Shabbat. E está escrito lá num livro de retificações do Shabbat, Sheikadesh kodem laila. E que o melhor é fazer o kiddush antes do anoitecer. Então também por isso que eu quero fazer o mais rápido possível. Eu não quero que anoiteça, né? Por quê? Agora vocês vão ficar de queixo caído. Magen Avraham, de novo, rabino ortodoxo, comentando a lei, explica por que isso. Que bitchilat leil Shabbat hu mazal madim. Porque no começo da noite de Shabbat, o planeta que está regendo é Marte.
A influência astrológica é de Marte. O Besof Yom Vav Hu Mazal Tzedek. E no final da sexta-feira, do dia 6, já é o Mazal de Tzedek, de Júpiter. Lachen Yekadesh Betzedek. Então o que a gente quer que a pessoa faça? Que ela faça o Kiddush quando Júpiter está no céu, e não Marte, porque Júpiter é muito mais interessante. Okay? Vekar Katuv B'Tshuvot Maharil. E o Maharil, um outro sábio, diz a mesma coisa nas suas respostas, sinal 163. E ele fala de outros lugares, ou seja, uma lei de Shabbat sendo definida por uma questão astrológica. Eu quero fazer o Kiddush o mais cedo possível, assim que eu chego em casa, para pegar a influência de Júpiter e não a influência de Marte. Bom, quando a gente olha então esse tipo de literatura, eu poderia citar muito mais coisas, a gente vê que vários sábios do Talmud, Amoraim, né, vários Rishonim, primeiros sábios do judaísmo, eram claramente especialistas em astrologia. Então o Ibn Ezra, como eu já citei, é um deles, o Ralbag é um pouco menos conhecido, mas bastante famoso, né? O Rabbi Yoshua Ben Levi, que a gente viu no Talmud, todos eles sabiam muita astrologia. Existe uma passagem de um outro livro do Yosef Karo, chamado Beit Yosef, né, onde ele cita a opinião de vários Rishonim, vários sábios da primeira época, todos eles, veja bem, da opinião de que a astrologia é uma ferramenta de Deus e que seu estudo é um estudo muito sério e muito profundo. Né? Só tem duas exceções. Duas pessoas que não concordam com isso. Uma delas, claro, a gente já esperava, Rambam. Maimônides. Né? O Maimônides é o cúmulo do racionalismo, o ápice do racionalismo. O Maimônides é aquele cara que não acredita em nada que não tenha uma lógica, minimamente lógica, por trás. Né? Então o Rambam, o Maimônides, é um dos poucos Rishonim que falam não tem nada a ver astrologia, baboseira. E outro deles é o Meiri. Né? Mas todos os outros falam que a astrologia é muito profunda, dá para estudar, é um serviço divino, e isso depois, por exemplo, claro, vai influenciar os sábios posteriores, como Gaon de Vilna, né, já no século XVI, XVII, e o Moshe Chaim Luzzatto, né, que é um grande cabalista. Bom, me desculpe, eu tive que pausar o vídeo um minuto, passou um helicóptero justo na hora, mas continuando. Bom, o que a gente vê daqui então? Parece que os sábios do judaísmo falavam que a gente pode estudar astrologia, que não tem nenhum problema nisso. O que a gente não pode é se influenciar muito, no sentido de ir procurar e ficar esperando dias bons para fazer uma atitude ou não. Mas até se eu souber do dia, eu tenho que respeitar, se alguém me contar. Eu não devo ir e ficar consultando, né? Quando que um dia é bom, quando que um dia é ruim e tal. Mas se eu já sei dessa informação, eu posso me basear e fazer momentos bater, inclusive na lei. Fazer com que, por exemplo, o Kiddush caia no momento mais ideal, que eu faça um casamento no momento mais ideal. Então, agora entrando um pouco mais técnico na astrologia, existem vários ramos de astrologia. A maioria das pessoas não tem essa noção. Existe, por exemplo, a astrologia natal, que foca em estudar simplesmente características da pessoa, talentos, pontos fortes, pontos fracos, de acordo com as posições dos planetas, certo? Na hora do nascimento. Como a gente viu o Talmud fazendo. Esse tipo de astrologia parece que não há nenhum problema no judaísmo. Os sábios faziam, vários sábios escrevem sobre isso. Né? Eu posso usar isso como uma ferramenta para me ajudar a me entender, a me autoconhecer. Né? Eu estou usando a astrologia para saber do meu caráter, da minha individualidade, da minha personalidade. Aliás, segundo o Shulchan Aruch, de novo, eu posso usar a astrologia para saber que males eu vou passar na vida, quais sofrimentos eu vou passar na vida, por exemplo, porque, por exemplo, Marte derrama sangue, né? E isso seria permissível usar essa informação. O Shulchan Aruch fala mais ou menos, é como você ir a um médico. O médico vai falar, olha, se você, né, for gordo, comer muito, comer mal, você vai ter isso, diabetes, colesterol, pode passar por isso. É a mesma coisa que consultar um médico. Nesse ponto não tem nenhum problema. Isso não atrapalha o serviço religioso, não atrapalha a sua fé em Deus, muito pelo contrário, pode fortalecer a sua fé em Deus e a sua crença. Né? Uma astrologia médica, por exemplo, é como consultar um médico. Depois a gente tem ramos como astrologia horária. Né? Essa astrologia horária é uma astrologia de tirar respostas dos céus. Ao que tudo indica, também não há muito problema nesse tipo de astrologia. Eu estou olhando o céu, que é uma coisa feita por Deus, para adquirir uma sabedoria da minha vida. Responder um sim ou não, ter um guiamento, né? Aqui só a questão que o judaísmo põe é, para que eu vou usar os astros se eu posso chegar diretamente a Deus?
eu posso tentar uma conexão direta com Deus, rezar para Deus e esperar a resposta, mas às vezes também eu não tenho essa conexão com Deus. Então eu peço sinais. A Kabbalah fala que a gente pode pedir sinais na vida, né? Então, por exemplo, quando um número se repete muito, talvez seja um sinal que o universo está me mandando. Siman Tov, a gente também tem essa expressão em hebraico, um bom sinal. A gente vê um animal muitas vezes, a gente vê, sei lá, uma coincidência, um padrão se repetindo. São sinais que o universo está mandando, eu posso usar para interpretar. Não tem problema nenhum. Esses sinais eu estou usando para ter um conhecimento sobre a vida, sobre como me comportar. E o terceiro ramo de astrologia, grosso modo, é a preditiva, né? Aí sim envolve tentar olhar para o futuro e falar, vai acontecer isso, isso, isso. Bom, quando a gente chega no ramo da preditiva, mesmo os astrólogos mais experientes concordam que a predição da astrologia não tem muita precisão. Que o máximo que você consegue ver são tendências ou probabilidades, né? Eu não conheço nenhum astrólogo sério que vai te falar, olha, a previsão astrológica funciona 100%, eu sempre acerto, é uma ciência matemática. Não, são tendências e probabilidades, né? Então, esse tipo de coisa já é um pouco mais problemático. Talvez esse tipo de astrologia é a única mais proibida no judaísmo. Eu não quero ficar olhando para o futuro e fazer tendências. Por várias coisas, né? Porque aí eu posso influenciar a pessoa que está na minha frente, porque aí eu posso estar incorrendo num mandamento negativo. A Bíblia diz claramente não fazer adivinhações, aí sim, né? Então quando eu estou tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, eu estou usando a astrologia do jeito que a Torá proíbe. Aí sim a Torá não deixa. Mas, fora isso, nos outros ramos de astrologia, por exemplo, como a astrologia natal e a astrologia horária, não há nenhum problema. A gente viu os sábios do Talmud usando, os sábios ao longo das gerações usando, falando disso, e parece que era um fato da vida tranquilo e normal, não é? Bom, só para terminar, né, esse nosso vídeo, que já está mais longo do que o normal, uma coisa que alguns poderiam perguntar é, será que todas as astrologias são permitidas? No sentido, existem vários ramos, né? Existe a astrologia ocidental, astrologia caldeia, como a gente viu, egípcia, grega, chinesa, védica. Algumas pessoas poderiam falar assim, será que eu me estudar a astrologia de um outro ramo, que não a hebraica, cabalística, judaica, seria uma avodah zará, em hebraico seria uma idolatria? Bom, a meu ver, não, né? Eu acho que você estudar uma ciência de outro povo não tem nada de idólatra, principalmente porque a astrologia não é ligada à religião. Se você fosse estudar a religião do outro povo, eu já não vejo problema também, desde que isso seja um estudo literal, né? Um estudo teórico. Então você ser especialista em hinduísmo, por exemplo, não tem problema. O problema, se você falar ortodoxamente, é você começar a fazer práticas hinduístas. Aí você saiu da sua religião para fazer a prática de outro povo, você saiu do judaísmo para ser hindu, você foi para a idolatria, né? Se você for pensar no sentido ortodoxo. Agora, nada impede que um judeu religioso seja especialista em hinduísmo, sem nunca praticar nada do hinduísmo, ok? Do mesmo jeito, eu acho que nada impede que se estude um ramo de astrologia chinesa ou védica, por exemplo, né? E tenha esse conhecimento e pratique. Isso não está interferindo na sua religião. Veja bem, se interfere na sua religião, a prática interfere na sua religião, a gente pode falar que é avodah zará, idolatria. Se a prática não interfere na sua religião, como parece ser o caso da astrologia, eu acho que não tem problema nenhum com isso. Você só dá uma ênfase no sistema que te mais favorece, ou que você gosta mais de estudar, né? Então eu, por exemplo, sou astrólogo mais cabalista, medieval, alguns diriam, né? Estuda textos medievais, como o do Ibn Ezra. Tem gente que vai preferir a astrologia chinesa, a astrologia védica, egípcia. Perfeito, não tem nada de idolatria envolvido nisso. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Desculpe pelo tamanho do vídeo, né? Mas é realmente um assunto denso, não dá para explicar às vezes muito curto. Vou deixar aqui a sugestão. Se você tiver algum tema para sugerir, alguma pergunta para fazer, quiser que algum tema seja abordado assim mais a fundo, discutido, você pode me enviar um e-mail, né? yairalon@yairalon.com.br, e eu posso tentar fazer um vídeo abordando a questão de vários ângulos, como a gente fez aqui. Talvez não tão longo, né? Também para não cansar. Posso fazer algo talvez mais resumido, mais sucinto, mas que pelo menos passe alguma informação para quem tiver aí com alguma dúvida. Muito obrigado a todos e até uma próxima.